que era? O teu baixo? Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo 118. Todos acharam? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Jardim Anália Franco, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei ao Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que poderá me fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Amém? Por que foi repetido várias vezes? Porque durante os cultos lá, e milhares de pessoas, o louvor tinha e a adoração tinha que ser contínua. E as pessoas repetiam para que os outros lá no fundo pudessem também entrar no mesmo espírito de adoração. E eu quero te chamar hoje para que você pode ter entrado aqui triste, preocupado, angustiado, deprimido, seja lá o que for que a situação da tua vida está te levando. Se alegre no Senhor, porque Ele é o teu refúgio, Ele conhece as tuas necessidades. Em todas elas, Ele vai te abençoar. Em todas. O tempo todo, os filhos de Deus, nós temos a garantia de que, por mais que qualquer coisa seja tentada contra as nossas vidas, o Senhor está na frente. Nada vai nos acontecer que não seja da plena vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero te chamar agora para que você fique alegre, porque o pecado que ontem te assolou e te colocou o dedo na sua cara, hoje o Senhor já te deu misericórdia para ele. A doença que o diabo veio colocar na sua vida, o Senhor já deu a cura para ela. A situação que o diabo veio colocar na sua vida, na sua empresa, que te deixou derrotado, que está te deixando com preocupação, o jogo está virado a partir de hoje, em nome de Jesus. Por mais que te cercam os teus inimigos, o Senhor vai à frente e Ele te livra de todas as coisas. Amém? Fique em pé, vamos louvar ao Senhor, vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nós estamos alegres, Senhor, nessa tarde e noite de domingo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor. E nós te agradecemos mais ainda por tudo aquilo que o Senhor não nos dá, porque o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas angústias, as nossas tristezas. O Senhor conhece tudo que Satanás e os demônios e os nossos adversários vêm colocar sobre as nossas vidas. Mas nós queremos demonstrar a nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor toma conta de todas as coisas. E hoje nós já podemos dizer que nós somos mais do que vencedores em todas elas. E obrigado pela salvação que há em nós, Senhor. Hoje nós tomaremos mais uma vez o cálice da salvação, nós brindaremos a nossa salvação, a alegria de ser salvo, Senhor. Que o inimigo não tem poder da nossa vida, e que hoje, Senhor, seja qual for o cárcere que Ele colocou, a libertação é certa. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, certos da vitória. Pode aplaudir ao Senhor.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o domínio e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, cante. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, oh aleluia, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, que Ele merece. Pastor Eduardo começou
O culto falou de alegria. Então demonstremos nossa alegria cantando ao Senhor que Ele é o nosso alvo. As palmas. Subindo a um lugar mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Quero ouvir. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Oh, aleluia! Nosso alvo é Cristo e nada não vai nos deter, nada pode nos deter. Aleluia! Semana passada, o Renato ministrou e trouxe uma palavra que está em Hebreus 11, capítulo 1, e diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé não é pensar positivo, não é ficar parado esperando, é ter a certeza de que essas coisas vão acontecer. E no mesmo culto, o pastor Eduardo comentou que a gente precisa de uma igreja adulta, de uma igreja madura. E muitas vezes eu acho que eu aprendi tanto que eu não sou mais aquele que eu fui. Mas eu tenho tanta coisa para aprender. E eu estava ouvindo uma pregação de um pastor chamado André Fernandes.
e ele diz que, ele faz uma pergunta: você quer uma chave para abrir espaço para o novo de Deus na sua vida? Celebre antes de experimentar. Se alegre antes de tocar. Vamos entoar mais um louvor, mais um cântico, chamado Caminharei por Fé. Eu posso crer na palavra de Deus, que tua mão sempre me guiará. Quero escutar sua doce voz, cada dia em meu viver. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar. Pois eu sei um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Vem retirar todo medo de mim, com sua graça e teu amor, pois um milagre tens feito em mim, me perdoando de todo quando nada enxergar. Pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Estou quebrantado, buscando tua face, ó Deus, pois tens falado, derramando tuas palavras de amor. Eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar. Pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Nessa mesma pregação que eu ouvi desse pastor chamado André Fernandes, ele fala que muitas vezes a gente está na igreja e a gente não dá o devido valor para aquilo que a gente está falando ou para que a gente está ouvindo, seja nos louvores, na ministração ou na palavra. Que a gente nem sempre celebra milagres
porque nem sempre a gente acredita que eles ainda são reais. E aí ele cita algumas passagens da Bíblia onde Jesus dá o exemplo e antes que algo aconteça, ele dá graças ao Pai. Então, na multiplicação dos peixes, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e dá graças ao Pai para que então alimentasse a todos e ainda sobrassem 12 cestos. Ele não esperou o milagre acontecer para agradecer. Ele rendeu graças antes. De novo na Santa Ceia, quando ele deu seu corpo por nós, ele partiu o pão e deu graças ao Pai. E no caminho de Emaús, novamente ele parte o pão dando graças, e os olhos daqueles que tinham caminhado com ele não tinham percebido que era Jesus, finalmente podem enxergar quem realmente estava ali. Então ele diz que Jesus estabelecia ali um princípio: eu dou graças ao Pai antes do milagre acontecer, porque a minha gratidão faz com que o milagre não seja mais uma opção, ele já aconteceu. E nada disso é possível se nós não crermos de verdade. E nós estamos num mundo que cada vez está mais complicado. Está difícil ouvir o noticiário, é só tragédia. E quando eu falo que eu tenho tanto para aprender, há um mês aproximadamente eu fiz algo com muito carinho para uma pessoa. E eu não devia me surpreender, porque é o jeito brincalhão dela, mas a maneira como ela retribuiu me machucou. Eu dediquei tempo, eu fiz uma coisa que eu não faço com facilidade. E eu fiquei com raiva. E aquilo que eu tinha dado, eu tirei de volta. E aí eu escutei um louvor que dizia: se não existe perdão, se não tem perdão, não tem amor. E se não tem amor, aonde é que está Deus? E aí eu vejo que eu não aprendi nada. Ou eu vejo como é fácil cair na mesmice e no pecado de novo. E nesse louvor ele diz: se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde é que está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde é que está Deus? E se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? E eu só conseguia pensar em algumas vezes que eu ouvi nessa igreja que o Espírito Santo nos convence do pecado. E nós só podemos contar com a presença e o poder do Espírito Santo porque Jesus disse: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é o que diz João, capítulo 16, de versículos 7 a 8. Eu queria convidar você para ficar na liberdade do Espírito Santo. Como você se sentir mais à vontade, em pé, sentado, de joelhos, deitado até, de olhos abertos ou fechados, que você ore ou que você cante, que você louve, que você peça perdão, que você entre em oração, mas que nós entoemos mais um cântico ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o poder.
para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força e o louvor, sabedoria, são para Ele, são para Ele. Jesus, 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 Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força e o louvor, sabedoria, Enche esse lugar, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. E somos dependentes de Ti. Oh, Senhor, Tu sabes de cada um aqui a necessidade nessa noite, daqueles que não puderam vir também, ó Deus. Envia os Teus anjos, Pai, a quem necessita, e Tu sabes
Tu nos conheces, Senhor, desde o ventre de nossas mães. Oh Pai, Tu conheces cada aflição, cada temor, cada medo, cada dúvida. Oh Senhor, visita agora, visita em espírito, ó Deus. Senhor, quem não tem nem mais força para pedir a Tua ajuda, ó Deus. Oh Senhor, visita de maneira incrível, Senhor. Capacita-nos, ó Deus. Dá-nos uma maior percepção, maior sensibilidade, Senhor, para que possamos estar atentos à Tua palavra, à Tua mensagem, aos Teus louvores, Senhor, para que não seja mais um culto apenas em que viemos e nos sentamos e cumprimentamos e vamos embora vazios. A Tua palavra, Pai, não é assim. Não tem como sairmos vazios daqui, Pai, que ela possa alcançar corações e mentes nessa noite. Que cada um possa sair daqui, Pai, melhor do que quando chegou, sentindo-se, Pai, renovados, com mais fé, com mais força, acolhidos, Senhor, afagados, acarinhados por Ti. É o que Te pedimos, ó Deus, é o que contamos, ó Deus, pois precisamos de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, nós Te agradecemos. Amém. Para que nós continuemos falando com o Espírito Santo de Deus, possamos cantar e louvar e dizer a Ele que Ele é bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus Cristo. Esse lugar é seu, Pai Todo-Poderoso. Vem nos visita, Senhor. Vamos cantar mais um louvor dizendo que nós somos a casa de Deus, que Ele é bem-vindo aqui e que Ele pode mudar tudo aquilo que é preciso mudar. Que nós aceitamos, nós desejamos, nós ansiamos por essa mudança. Parabéns, Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Tá ligado? Som. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Muito bom estarmos aqui juntos. Fazer um teste aqui de... aqui, deixa eu ver aqui. Bom, amém. Tá bom assim. Glória a Deus, irmãos. Quando sobem as crianças, né? Vamos ver se tem alguém que nos visita aqui a primeira vez hoje? Primeira vez que veio à igreja? Não? Amém. Então tá bom. Então vamos dar sequência aqui ao nosso culto, irmãos. Vamos abrir a palavra no Salmo 144. Começamos com salmo hoje, né? O pastor abriu o culto com salmos. Vamos continuar com salmos aqui. Quero falar hoje, irmãos, sobre orando por nossos filhos. Na verdade, eu podia até acabar a pregação aqui, né, irmãos? Nós precisamos orar por nossos filhos, irmãos. E quando eu falo que nós precisamos orar pelos nossos filhos, irmãos, é porque nós precisamos orar pelos filhos. Uma que é uma obrigação como pais, outra é uma obrigação como igreja. Mas vamos ler aqui o que a palavra diz. Eu vou ler o verso 12 e 15, tá bom, irmãos? Então a palavra do Senhor diz assim: para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Verso 15, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos rendemos aos teus pés, ó Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo possa passar em revista aqui agora, Senhor. Passa, Senhor, em cada vida, em cada coração, ó Pai. Estamos abertos, Senhor, ao teu mover, ao teu falar conosco, ó Pai. Eu peço tuas bênçãos sobre minha vida, Senhor, para que eu possa agora falar com a tua santa igreja, ó Pai. Fala, Senhor, que possamos sair daqui, ó Pai, dessa noite, ó Pai, transformados, ó Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor. É o que oramos no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei, a turma do som tem alguma coisa aqui batendo aqui atrás, tá? Tá um tum-tum aqui, mas amém, eu não sei se sai aí, mas aqui atrás sai, né? Mas tá ok. Vamos em frente então, né, irmãos?
Irmãos, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. O Salmo 144, irmãos, é um salmo de guerra. Ele foi escrito pelo rei Davi, quando os exércitos de Israel estavam prestes a entrar em batalha com seus inimigos. Os 11 primeiros versículos são uma oração de pedido de vitória a Deus. Também é um salmo, esse início, de ação de graças. Ele começa no versículo 1, louvando a Deus. Ele diz assim: que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Mais tarde, ele declara que Deus é aquele que dá vitória aos reis, lá no verso 10. E que livra o seu povo das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos, e que com a mão direita erguida jura falsamente. O contexto do versículo 12 é muito claro, irmãos. Depois de orar pela vitória sobre seus inimigos, do verso 1 ao verso 11, Davi declara as bênçãos que virão como resultado desta vitória. E é importante ressaltar que o primeiro resultado desta oração é uma bênção relacionada aos nossos filhos. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas à moda de palácio. Este versículo é uma promessa e um desafio, irmãos. É um guia para as nossas orações em favor dos nossos filhos. Este verso nos ensina como devemos orar por nossos filhos, especialmente em tempos de crise moral no país e no mundo. Antes de entrar no versículo propriamente dito, irmãos, vou compartilhar algumas pesquisas. Algumas pesquisas que mostram algumas oportunidades que nós temos como pais, estarmos orando pelos nossos filhos em determinadas faixas. Aqui alguns já ouviram falar desse termo, janela 414, irmãos. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que 83% das pessoas se converteram na idade de 4 a 14 anos de idade. Esta é uma faixa, irmão, como ela ficou muito ampla, ela é chamada de faixa janela 414. É uma oportunidade para nós cristãos trabalharmos nessa faixa. Trabalharmos tanto externamente como evangelismo, mas também nos nossos filhos. Nós não podemos deixar passar essa faixa de 4 a 14, irmãos. É nessa faixa que eles podem se decidir para Jesus Cristo. Isso é um fato, é um dado. Outro instituto de pesquisa, irmãos, chegou a uma outra conclusão. Esse instituto, que é o mesmo, similar ao Ibope aqui, ao Barna, diz que crianças americanas de 5 a 13 anos têm uma probabilidade de 32% de aceitarem a Jesus Cristo. Mas jovens de 14 a 18, só apenas 4%, e depois diminui para depois de 19 anos para 6%. Irmãos, nós temos que pensar nisso, nós não podemos perder as oportunidades que temos de levar os nossos filhos para Jesus Cristo. Se nós perdemos a passagem, irmãos, o que vai ser? Esses dados mostram a importância de se trabalhar com as crianças, o plano de salvação redentor de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer, irmãos, que esses dados são grandes oportunidades, mas como oportunidades também, nós sempre temos algumas ameaças. O mundo é assim. Eu quero mostrar agora, irmãos, algumas ameaças que nós já temos no mundo. Um novo movimento evangelístico surgiu nos Estados Unidos, só que esse esforço não está acontecendo com igrejas leais à fé cristã, ou visão religiosa específica cristã. Esse esforço, os novos evangelistas são ateus. Pessoas determinadas, que determinaram que Deus não existe, ou duvidam da existência de Deus, que são os agnósticos. Essa população está crescendo grandemente, estão adotando um esforço agressivo e internacional para divulgar a palavra deles. Eles estão unidos, eles estão editando livros, eles estão falando Deus não existe, e estão usando as escolas para isso. É um perigo. E uma pesquisa mostrou que ateus e agnósticos em 2007 já eram 20 milhões de pessoas declaradas nos Estados Unidos, irmãos. Não sei se esse número hoje é maior ou menor.
56% desses ateus e agnósticos consideram que o cristianismo é tão ameaçador quanto o islamismo radical, irmãos. Olha como eles nos veem. Olha o posicionamento dos cristãos. 63% dos cristãos percebem que a nação está se tornando mais hostil em relação ao cristianismo. Vai falar para essa turma que não pode ter casamento de homossexual, irmãos. Como colocaram esses valores nos nossos filhos, se aí fora eles veem coisas totalmente diferentes do que ensinamos aqui. Eu lembro que domingo passado, irmãos, eu abri o culto aqui, perguntando quem colocaria seus filhos numa escola bíblica durante a semana. Assim como colocamos os filhos para estudar 4 anos, 8 anos de inglês, estudam, fazem piscina, natação, balé. Você acharia um espaço para os seus filhos estudar uma escola bíblica durante a semana? 1 hora por dia, de terça, quinta e sexta? Será que nós temos isso no nosso coração como pais? A certeza absoluta que temos que ensinar os nossos filhos os valores reais, valores cristãos? Será que esses números nos mostram algumas ameaças, irmãos? Precisamos pensar nisso. Precisamos orar, irmãos, para os nossos filhos. Orar para que eles, primeira coisa, orar para que nossos filhos estejam crescendo direto para o céu. A parte A do verso, Davi começa a orar pelos filhos. A parte A do verso diz assim: para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Primeiro, irmãos, Davi não levantou um clamor apenas para a sua casa. Olha que importante isso. Davi levantou um clamor por todos os filhos homens de Israel. Aqui temos uma lição muito importante para as nossas vidas e para a igreja. Devemos orar como igreja para os nossos filhos. Nós não somos uma ilha isolada nesse mundo, irmãos. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. E é assim que nós temos que orar para os nossos filhos. E em cima deste verso, um pastor presbiteriano, Eugene Peterson, fez o seguinte comentário, irmãos: faça de nossos filhos robustos carvalhos. O carvalho, para quem não conhece, é uma árvore centenária, irmãos. É uma árvore dura, resistente. Esta é uma figura de jovens adultos se tornando fortes como uma floresta poderosa de carvalhos, irmãos. Se nós temos que orar para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, que nós possamos orar para que eles sejam como os carvalhos, irmãos, fortes, que possam resistir aí fora. E temos que fazer 2 destaques nessa figura aí. Primeiro, estas árvores, irmãos, são bem cuidadas. Essas não são árvores que crescem naturalmente no meio da floresta, mas são árvores plantadas em local especialmente escolhido para produzir o melhor crescimento. Quem conhece um pouco de jardinagem, de agricultura, irmãos, sabe que o quanto isso é importante. Quem vai plantar sabe que existe uma temperatura ideal para uma planta, sabe que existe um local correto, um tipo de solo, a melhor estação para plantar. Então você tem que estudar a localização com cuidado para plantar, onde pode colocar. É perto de uma cerca, é perto de uma estrada, perto de casa, perto no rio, tem sombra, não tem. E acima de tudo, irmãos, você precisa saber a melhor estação. Início da primavera, fim da primavera, início do verão. Se você plantar cedo ou tarde demais, suas plantas podem morrer ou podem não florescer corretamente. Para quem não conhece jardinagem como eu, irmãos, pode achar um pouco complicado. Quando eu era garoto, minha casa era grande, o quintal onde eu morava, irmãos, tinha muita terra. Aí minha mãe falava, vai plantar. Eu pegava as sementes lá, abria o buraco, jogava as sementes, tampava com a terra e esperava ver o que ia dar, irmãos. Sem técnica nenhuma. Às vezes nascia alguma coisa meio franzino. Esperava a chuva vir, não me preocupava em regar. Mas, irmãos, para quem não conhece jardinagem, é assim como eu, mas não é assim que deve ser feito. Jardinagem é uma ciência.
quando esse versículo fala de plantas crescidas na sua mocidade, ou de grandes carvalhos, não está falando de pessoas que cuidam de jardins como eu, irmãos. Está falando de pessoas que levam a jardinagem a sério. Segundo, essas árvores, irmãos, crescem e dão frutos. Essas são árvores bem cuidadas, que na maturidade, elas vão dar frutos, irmãos. Elas não vão esperar 20 anos para dar frutos, mas elas vão dar frutos no tempo correto. Sabe por quê? Porque o jardineiro sabe cuidar de suas plantas, sabe regar na hora certa, sabe acrescentar fertilizantes, os produtos para matar os insetos, para afastar eles. Eles crescem fortes, retos e altos desde cedo. Eles têm uma direção para Deus, eles espalham seus galhos e produzem frutos desde o início, para que outros possam encontrar sombra debaixo dos seus galhos, irmãos, e proteção. Estas plantas crescem rapidamente porque suas raízes crescem profundamente, porque estão em boa terra escolhida pelo agricultor. Irmãos, se nós somos o agricultor, nós temos que escolher a melhor terra, e a melhor terra que tem para os nossos filhos é a palavra de Deus. Não tem terra melhor. Como esse sistema radicular é forte e profundo, permite que, embora a árvore esteja ao ar livre, crescendo no meio do mundo, irmãos, ela consiga resistir aos ataques externos. Um escritor observou que quando uma árvore é plantada adequadamente e cuidadosamente cultivada, ela aponta diretamente para o céu, irmãos. E é assim, irmãos, que nós devemos orar para os nossos filhos, que em tenra idade eles possam estar firmemente enraizados no bom solo da palavra de Deus, para que suas raízes sejam tão fortes e tão profundas na palavra, que possam permanecer fortes em cada tempestade da vida. Nós não podemos querer menos que isso para os nossos filhos. Neste momento, essa palavra de Deus me leva ao Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Irmãos, como é um rapaz como esse? Não há nada feio, nada vergonhoso dele. Ele fica forte, alto, limpo, puro. Seu caráter domina o horizonte, e outros procuram ele em busca de sombra, para pegar conselhos, porque vê segurança naquele rapaz. É assim que tem que ser os nossos filhos. Todos os seus pensamentos são puros, todas as suas ações são nobres, todas as suas intenções apontam na direção certa. Mas isso não acontece por acaso. Irmãos, isto não acontece por acidente. Meus irmãos, entendam uma coisa: filhos como esses não acontecem por acidente. Se para termos um belo jardim, irmãos, temos que plantar, regar, cortar o mato, colocar fertilizante, afastar as pragas, gastar tempo, energia, cuidar das plantas. E os nossos filhos? Os nossos filhos, além de vários cuidados e acompanhamentos, devemos ter uma disciplina de oração para eles, para que eles cresçam com suas raízes profundamente enraizadas no bom solo da palavra de Deus, como diz o Salmo 1, versículo 3, irmãos. Vamos orar para que nossos filhos sejam fortes, retos e apontados para o céu. Vamos fazer como Jó, lá em capítulo 1, verso 5, que orava pelos filhos todas as noites, irmãos. Era disciplinado, orava pelos filhos. Que nossos filhos não sejam contaminados por maus hábitos, escolhas tolas,
não contaminados pelas ervas daninhas do mundo, mas jovens de caráter visível, fortes, suficiente para suportar as tempestades da vida. Irmãos, o mundo aí fora é agressivo com os jovens. Eu trabalhei muitos anos em escola. Trabalhei em faculdade. Irmãos, o mundo é agressivo. Se a pessoa não estiver, se o jovem homem não estiver firme, ele cai. Deixe-me dizer novamente, irmãos, filho como esse não acontece por acaso. Devemos trabalhar por eles, orar por eles, esperar e crer em Deus que eles vão ser santos. Só pelo trabalho do Espírito Santo neles, irmãos. Outra coisa, está implícito nesta imagem, irmãos, o desafio de nossos homens, nossos jovens, nossos rapazes, serem líderes espirituais agora. Deixa eu dizer uma palavra a todos os jovens agora, homens, adolescentes, estudantes universitários, jovens adultos, casados. Deus chamou você para a liderança agora, meu irmão. Não espere você que se casar, tá estabilizado na vida para ter uma liderança nas coisas de Deus, irmãos. Quando eu crescer, eu serei líder. Ou quando eu for casado, serei líder. Não, meu irmão, é agora. Lidere agora, seja um homem de Deus agora. Ofereça esse desafio a todos os rapazes dessa congregação, a todos os jovens dessa congregação, irmão. Até porque você não está sozinho nisso. Mergulhe suas raízes profundamente na palavra de Deus, irmãos. Estude a palavra de Deus, cresça perto do Senhor, não desperdice sua vida jogando videogame ou fumando narguile. Irmãos, eu fui uma época aí fui levar uns alunos fazer um tour pela cidade de São Paulo. Era uma matéria que eu dava lá, eu fui mostrar as obras de Ramos de Azevedo para eles. Caminhamos, saímos ali da Estação da Luz, mais precisamente da FATEC, e fomos até a Praça da Sé. E visitamos mais ou menos 10 obras de Ramos de Azevedo. E eu fui começar justo pela FATEC. Tem um prédio lá, que era projeto dele, 1898, e fui no subsolo, que é o centro acadêmico. Irmão, passei vergonha. Que coisa feia. Era narguilha, aqueles jovens tudo jogados no chão, fumando narguilha, uma imundície. Parece que é feio você recolher o lixo e jogar no lixo. Sofá velho, rasgado, imundo. Aquilo, irmãos, era um antro de tudo, menos de estudante. E eu quero dizer, meu irmão, que tem cristão estragando a vida assim, fumando narguile. Ah, narguile pode. Meu irmão, que pode o quê? Deus não proíbe nada, mas nem tudo nos convém. Que é isso? Cresçam. O mundo está olhando para você, seus amigos estão olhando para você, a igreja de Jesus Cristo precisa de você agora, não espere para depois. Que Deus nos dê uma geração de jovens homens, que serão poderosos carvalhos, permanecendo firmes com as raízes na palavra de Deus, mas que sejam homens. Agora, irmãos, chegou a vez das meninas. Por que precisamos orar pelas meninas? Temos que orar para que nossas filhas tenham força e beleza. A parte verso do versículo, a parte B do verso, diz assim, ó: para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio. A NVI, irmãos, que é o verso de baixo, a nova versão internacional, a tradução, diz assim: e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. A segunda imagem desse versículo se aplica às filhas da família.
Analisando as duas versões aqui, temos uma figura de força e beleza, irmãos. E as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Irmãos, nos tempos bíblicos, belos palácios tinham grandes colunas decorativas e estruturais. Muitas dessas colunas eram esculpidas em mármore, altamente polida e cuidadosamente colocadas em posição para a sustentação de prédios como pedras de esquina. A referência que Davi faz são essas colunas, irmãos. Ele está falando, olha, que as nossas filhas sejam como essas colunas de pedra, de palácios. Algumas dessas colunas eram colocadas em junções de 2 ou mais paredes, irmãos. Essas colunas de canto eram cruciais porque mantinham toda a estrutura do prédio. Os mestres artesãos levavam muito tempo escolhendo os materiais, trabalhando horas para produzir cortes na pedra, para ter o quê? A medida correta da coluna, do pilar, da pedra de esquina. As colunas eram colocadas com extremo cuidado, porque a integridade de todo edifício dependia delas. Se estas colunas fossem cortadas ou colocadas erradas, o edifício inteiro poderia desabar, irmãos. Olha com que Davi está comparando as filhas. Há uma forma e uma função aqui, irmãos. Filhas piedosas são bonitas e fortes. Mais tarde, estas filhas piedosas vão se transformar em esposas piedosas. Elas mantêm a família unida e servem como um ponto de conexão para todo o resto da casa. Elas estão no centro da família, tudo flui para elas e através delas. Uma coluna é a força da própria casa, irmãos. Quando a coluna é fraca, a casa é fraca. Quando a coluna é forte, a casa pode resistir às tempestades que se erguem na vida. É disso que Davi está falando, meu irmão. Atenção, igreja. Filhas como essa não acontecem por acidente, não acontecem por acaso. Aqui não tem espaço para uma mão de obra desqualificada. Somente o mestre artesão, irmãos, pode produzir belas colunas de canto adequada para um palácio. Você sonha com isso para sua filha? Você pode conseguir, mas será o trabalho de uma vida, meu irmão. Você é a vida inteira. Não tem um dia que você fala, hoje eu já não sou mais pai. É o trabalho de uma vida inteira. À luz disso, como devemos orar para as nossas filhas? Nós vamos orar, irmãos, desta maneira. Vamos orar para que elas sejam graciosas e úteis, bonitas e fortes, perfeitamente posicionadas, polidas com o caráter divino. Um escritor disse que nossas filhas deveriam ser polidas de 3 maneiras, irmãos. Com boa educação, com boas maneiras e caráter divino. Eu vou falar um pouquinho delas aqui. Primeiro, boa educação, irmãos. Uma boa educação prepara nossas filhas para usar ao máximo os seus dons e talentos. Antigamente, era comum educar os meninos e deixar as meninas aprenderem por conta. Não se dava atenção. Felizmente, esses dias já se passaram, pelo menos aqui nas grandes cidades, não é mesmo? Hoje existem muitas oportunidades para que nossas filhas cheguem ao ponto que desejam ir com a sua educação e fazer diferença no mundo. O segundo ponto, boas maneiras. Ter boas maneiras, meu irmão, é uma atitude de coração e uma habilidade a ser aprendida. Envolve saber como agir apropriadamente em todas as situações e como fazer com que os outros se sintam à vontade em sua presença. E quero dizer uma coisa, isto é ensinável e é copiado. E o que quer dizer isso? Ensinável, porque podemos sentar com nossas filhas e mostrar o que são boas maneiras. E copiado, porque elas observam aqueles que o rodeiam. Mulheres da igreja,
senhoras, vocês são exemplos para as nossas filhas. Porque boas maneiras são copiadas. E elas estão observando. Não observam só as mães. Claro que o modelo maior é a mãe. Mas nós estamos numa comunidade, numa igreja. Terceiro ponto. Caráter divino, irmãos. Caráter, podemos dizer aqui que caráter é a personalidade de uma pessoa, irmãos. E nesse caso, uma personalidade cristã. Quando nós falamos caráter, caráter pode ter de monte, irmão. Mas eu estou falando de caráter cristão. Devo lembrar que caráter é algo trabalhado, desenvolvido, dia a dia. É como cunhar uma moeda, irmão. Você põe uma marca, uma impressão, você cunhou, marcou, está o caráter ali. Ninguém tira mais. Mas isso tem que ser feito ao seu tempo. Se deixar passar o tempo, alguém vai moldar aquele caráter, irmãos. Aí só milagre de Deus depois. Temos que trabalhar para que nossas filhas sejam verdadeiramente uma pedra de esquina de suas casas, irmãos. São elas que podem manter suas futuras famílias unidas. Ao ter uma vida em Jesus, seu marido, seus filhos extraem força do seu exemplo divino. Se forem filhas bem preparadas. Quantos de nós estamos indo para o céu porque uma mãe orou por nós, irmãos? Ou uma avó deixou Jesus tão bonito aos nossos olhos que aceitamos Jesus. Nessa hora eu lembro de Paulo com Timóteo, irmãos, quando ele lembra de Ló e de Eunice, avó e mãe de Timóteo, que ensinou para ele as sagradas escrituras. Que maravilha isso! Será que estamos fazendo isso para as nossas filhas? Aqui está um objetivo nobre para qualquer mulher cristã, irmãos. Ser esse tipo de coluna que mantém sua família unida com força, alegria, amor, riso, uma fé contagiosa em Jesus. Se você voltar ao início da história, lá em Gênesis, descobrirá que a última coisa que Deus criou no mundo foi uma mulher. O melhor presente de Deus para Adão foi Eva, e assim sempre será. Depois de Eva, Deus não criou mais nada, irmãos. Tudo que existe no mundo foi feito com Deus lá atrás, irmãos. Deus não criou mais nada depois. A última criação dele foi Eva. O melhor presente de Deus para qualquer homem, irmãos, é uma mulher piedosa de força e beleza. Diz a palavra que seu valor está muito acima dos rubis. Essa mulher é verdadeiramente a obra-prima de Deus, a glória da criação de Deus no jardim do Éden. Vocês querem filhas assim? Eu quero dizer que Deus honra as filhas, irmãos. Se você considerar essas duas imagens, a poderosa árvore e o imponente coluna de canto, irmãos, poderá ter pensado que as imagens podem ter sido trocadas por Davi. Afinal, são as mulheres que são frutíferas na geração de filhos, e são os homens que carregam o fardo do principal da liderança espiritual do lar, não é mesmo, irmãos? A liderança espiritual no lar é uma obrigação do homem. Agora, se o homem não fizer isso, Deus levanta a mulher. Levanta as Déboras. Mas colocando as coisas dessa maneira, irmãos, o Senhor enfatiza o alto valor de nossas filhas. As mulheres são as principais professoras espirituais de nossos filhos. Sempre foi assim, sempre será. Não conheço nenhuma evidência em contrário. Em casa é assim. E vocês conhecem a casa de vocês. No mundo antigo, as meninas nem sempre foram valorizadas.
E mesmo em nossos dias, em algumas partes do mundo, as meninas são deixadas de fora, expostas e deixadas para morrer. Para quem não sabe, a igreja aqui apoia um trabalho lá no Nepal de resgate de meninas nas ruas, irmãos. Parte dos nossos dízimos vão para o Nepal, para trabalhar nessa ONG, que tiram as meninas jogadas prostituídas, porque os pais não querem as meninas, colocam elas na prostituição, e depois que elas estão na prostituição, elas são impuras, aí ninguém mais quer elas, ficam jogadas na rua. Mas aí vai alguém com amor e recolhe elas, irmãos. Em contraste com essa desvalorização das mulheres, Deus pretende que seu povo entenda quanto a felicidade de sua família depende das mulheres, depende da educação das filhas, irmãos. Irmãos, e Deus aqui honra as filhas, tornando elas pedra angular de toda a família, a fonte de beleza e força e o ponto de encontro de tudo que é bom e santo. Davi, irmãos, está comparando a mulher para toda essa estrutura, ó, com toda a carga da casa. Agora, com um novo entendimento, vamos voltar ao texto. Quando o nosso trabalho de paz for bem sucedido, irmãos, nossas filhas serão como colunas esculpidas para ornar um palácio. Irmãos. Pergunto, é isso que queremos para as nossas filhas? É para isso que trabalhamos e oramos? Nunca, irmãos, sejamos desviados e nunca nos contentemos com nada do que menos que isso. Mas volto a falar, filhas como essas não acontecem por acidente, não acontecem por acaso, exige trabalho, exige dedicação, exige oração, irmãos. Exige oração, exige trabalho, e volto a falar, exige oração. E finalmente, irmãos, temos que orar, para que nossas famílias unidas servindo ao Senhor. Quando comecei na igreja, irmãos, aproximadamente 28 anos, inclusive eu comecei lá na igreja da Vila Mariana, eu e a Márcia, né? Éramos recém-casados, inclusive. A igreja pregava que o marido é a cabeça da casa, a esposa, a coluna e o coração da casa, e os filhos, a esperança da casa, a herança do Senhor. Muitas coisas mudaram, irmãos, mas nesse momento da minha vida, não posso discordar com o que eu ouvi tantos anos atrás, irmãos. Permanece a mesma coisa. Todo lar saudável precisa de cabeça e coração, irmãos. Você não pode viver sem nenhum deles e não pode sobreviver com duas cabeças ou dois corações. Deus deixou as coisas bem definidas, deixou a cabeça e deixou o coração. Que os homens piedosos sejam homens piedosos e as mulheres piedosas sejam mulheres piedosas. Não queiram inverter os papéis, minhas irmãs e meus irmãos. É assim que Deus fez. Que a cabeça e o coração trabalhem juntos em uma parceria harmoniosa e alegre. E o lar será forte e as crianças serão felizes e abençoadas. Porque onde a cabeça e o coração trabalham juntos, irmãos, nós vamos ter o quê? Vamos ter filhos como carvalhos e filhas como colunas sustentadoras. Vamos orar para que nossos filhos, irmãos, tenham a beleza de conhecer o Senhor. O Salmo 34, 5 diz assim, ó: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Que coisa linda, meu irmão! Quando os nossos filhos, nossas filhas conhecem a Jesus, elas ficam assim, os seus rostos não ficaram confundidos. Tem um novo semblante, porque encontraram com o Senhor. Novamente vou repetir o que eu já disse, irmãos. Crianças assim
não acontecem por acaso. Exige esforço, exige trabalho. Vou repetir Jó de novo, Jó capítulo 1, verso 5. Orava todas as noites pelos filhos. Se quisermos filhos como carvalhos poderosos e filhas como pilares graciosos, temos que orar por isso e trabalhar por isso. Educar filhos, educar crianças, é o trabalho de uma vida, meu irmão. É o nosso maior, mais alto e mais nobre trabalho, o melhor presente que nós podemos dar para o mundo. Filhos piedosos na presença do Senhor. Não são riquezas. A maior riqueza que nós podemos dar é colocar os nossos filhos na presença do Senhor. Ah, irmãos, se chegarmos ao fim da vida, tendo construído fortuna, mas nossos filhos não estão andando com o Senhor, como poderemos ficar em paz com isso? Mas se chegarmos ao fim, irmãos, e nossos sonhos e conquistas não aconteceram, mas nossos filhos amam Jesus, podemos descer para a sepultura sorrindo, sabendo que nosso tempo na terra não foi em vão. Saibam disso. Mas para isso acontecer, irmãos, precisamos de todo o corpo de Cristo. Não apenas devemos trabalhar e orar por isso, irmãos, precisamos da ajuda de outras pessoas. Irmãos, como eu falei, estou quase 28 anos na igreja, e graças a Deus, irmãos, a igreja sempre orou pela minha casa, irmãos. Ou quando eu pedia, ou quando eu não pedia, eu sempre soube que tem alguém orando por mim, irmãos. Pela minha casa, pela Márcia, pela Rebeca, que nós fazemos parte de uma igreja. Irmãos, não apenas devemos trabalhar e orar por isso, precisamos da ajuda de todo mundo. Precisamos de professores piedosos e talentosos para a escola dominical, para ensinar os nossos filhos. Precisamos de professores piedosos e talentosos para os cultinhos da igreja lá em cima. E cultinho não é pejorativo, não. Maneira carinhosa de falar para os filhos lá. Precisamos de líderes dedicados ao louvor da igreja. Precisamos de operadores piedosos e talentosos para o som da igreja. Precisamos de pessoas piedosas e talentosas em diversas áreas da igreja de Jesus Cristo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque precisamos educar os nossos filhos para o Senhor. Olha o que Davi fez, irmãos, no verso 12, ele orou para que nossos filhos, depois ele fala, para que as nossas filhas. Irmãos, eu tenho que considerar os filhos de vocês os meus filhos. A minha filha tem que ser a filha de vocês também. Tudo isso para nos ajudar a criar nossos filhos para servir ao Senhor, irmãos. Não podemos e não devemos fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda do corpo de Cristo. Lembro sempre do Eduardo aqui, irmão. O Eduardo incentivava todo mundo a fazer medicina. Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria isso para os filhos dele. E queria para os nossos também. Porque ele vê todos como filhos dele. A Rebeca decidiu por medicina. Com certeza, as palavras do Eduardo ajudaram também na escolha dela. As orações do Eduardo ajudaram a escolha da Rebeca. Não tenho dúvida disso. E mais alguns dias está se formando, né, filho? Glória a Deus. E quero dizer, meu irmão, que antes dela entrar, tinha muita gente orando. E falo isso tranquilamente, irmãos, porque a minha filha é a filha de vocês também.
Quantas pessoas, irmão, não oraram pela Rebeca? Quantas pessoas não oram até hoje? Eu quero dizer que eu oro pelos filhos de vocês também. Mas para a honra e glória do Senhor estou falando isso, né, irmãos? Não é para enaltecer, não. Isso significa também, irmãos, que solteiros, casais sem filhos, podem ter um ministério poderoso de orar pelas crianças desta igreja. Isso é algo que todos nós podemos fazer. A igreja inteira deve se unir para criar nossos filhos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós somos a igreja cristã da família. O nosso dom, o nosso modelo de igreja, irmãos, é para a família. Gosto sempre de falar, aprendi com o Paulo Oliveira, inclusive, que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas Jesus não deixou um modelo de igreja, irmãos. E você tem várias igrejas, cada um com um modelo. Um atende os jovens, outro vai tirar aqueles, os perdidos do inferno, outros atendem com ensino bíblico. A nossa vocação é família. Mas orar pelos filhos é uma obrigação de todos, irmãos. Finalmente, irmãos, nossos filhos devem buscar serem piedosos por si mesmos. Não vamos encher nossos filhos de sonhos terrenos para que eles se esqueçam de buscar primeiro o reino de Deus. Irmãos, é tão fácil desviar os filhos do reino de Deus. Desafie seus filhos a seguir Cristo, irmãos. Orem em voz alta e na presença deles por eles. Sonhe, grande sonhe para seus filhos servirem ao Senhor. Diga a eles que você sonha que eles se tornem homens e mulheres de Deus. E não menos que isso. E depois a outra coisa que devemos fazer, irmãos. O versículo 15 nos diz de onde vêm todas essas bênçãos. Bem-aventurado o povo a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, irmãos. Oh, glória, irmãos. Quão felizes são as pessoas cujo Deus é o Senhor. Eles são abençoados e serão abençoados. E suas bênçãos serão transmitidas aos filhos e aos filhos dos filhos e aos filhos dos filhos dos filhos. E assim será eternamente, irmãos. Porque bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, irmãos. Que coisa maravilhosa. Criar filhos que amam o Senhor e se tornam poderosos carvalhos e pilares graciosos, meu irmão, que constroem famílias fortes e abençoam os outros, não acontece por acaso. Se quisermos que nossos filhos amem o Senhor, devemos amar o Senhor. Se quisermos que nossos filhos façam de Deus seu Senhor, então Deus deve ser o nosso Senhor. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é amar o Senhor e servi-lo de todo o coração, irmãos. Faça de Deus seu Senhor e seus filhos provavelmente seguirão seus passos, sua fé e um dia a fé deles também, irmãos. Coloque o Senhor em primeiro lugar e você estará dando um presente aos seus filhos que ainda será uma bênção depois que você for para o Senhor, meu irmão. Não tem presente melhor desse mundo. Enquanto eu pensava sobre o domingo das crianças, que foi domingo passado, irmãos, sobre todos os pais desta igreja e todos os professores que trabalham com nossos filhos, minha mente foi atraída pelas palavras de Josué, quando ele desafia o povo de Israel a se decidir sobre quem eles servirão, irmãos. Impossível não lembrar dessa passagem, irmão, de Josué. Josué fala lá no verso 24, a parte A do verso, ele fala assim: escolhei hoje a quem sirvais. Se você quer servir aos deuses deste mundo, que assim seja, mas você receberá recompensa e seus filhos pagarão o preço. Mas eu desejo de todo o coração, irmãos, que você declare da seguinte maneira: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus.
Nós vamos orar, irmãos. Mas, na verdade, eu vou pedir o pastor Eduardo, está orando. Na verdade, eu vou chamar os pastores aqui à frente, irmãos. Eu quero que os pastores, pedir para os pastores, impor as mãos para a igreja. Nós precisamos, nossos filhos precisam da oração da igreja. Nós precisamos aprender como igreja a orar pelos nossos filhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. E quero dizer para você, papai, mamãe, se você está encontrando dificuldades com seus filhos, peça ajuda. Vou voltar a dizer, irmãos, nós não somos uma ilha. Acontece. O mundo aí fora é terrível, irmão. Tem pessoas, o diabo está maquinando o que fazer para destruir os lares. Como o pastor Eduardo fala, o diabo não veio para arriscar carro, irmão. Ele veio para destruir famílias, irmãos. Vamos abrir os nossos corações, irmãos. Vou chamar o pastor Eduardo. Glória a Deus. Quero chamar os filhos aqui à frente. E os pastores. Vem todo mundo que é filho e jovem aqui. Vem aqui. Vamos, Rebeca, Fofo, Renata, Felipe. Vamos, jovens. Guilherme, Elô. Quero dizer mais, se você, pai e mãe, que às vezes por questões de trabalho, até não se encontram à noite, pode orar durante o dia, viu? Pode orar a hora que acorda. Acorda meia hora mais cedo, pode orar na hora do almoço. Não abra mão disso. Nós queremos abençoar vocês. Nós queremos abençoar o João Gabriel que está aí, que está logo sai do útero da Renata e vem para cá. Eu vou pedir sabedoria para vocês. Queria que os pastores impusessem as mãos, levantassem as mãos para esses jovens. Roberto Carlos, você é presbítero, levante a mão também para eles. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer de antemão pela vida de todos esses jovens, Senhor. Queremos te pedir pelos filhos que estão lá em cima no culto, Pai. Pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos bebês que estão lá, Senhor. Quero te pedir também pela vida do meu neto, Deus, João Vitor. Quero te pedir, Senhor, que a cada dia mais, Pai, eles cresçam em sabedoria, graça, inteligência, em atitude, no caráter cristão, mas sobremaneira, Senhor, no conhecimento da Tua palavra no coração de cada um deles, Deus. Para que eles sejam um exemplo, Senhor, um exemplo na palavra, no amor, no favor na vida dos outros, Senhor. Um exemplo de mostrar a confiança que eles têm de que o Senhor toma conta da vida deles, Senhor. Um exemplo de mostrar, Senhor, através da vida deles, Senhor, a coerência deles serem cristãos, Senhor, de viver uma vida, Senhor, reta, santificada, Pai. Que é a separação das coisas desse mundo, mas a vida com afinco nas coisas do alto, Senhor. Pensando e buscando nas tuas coisas, Senhor. Abençoa a vida desses jovens, Senhor, que aí está o futuro da igreja, Senhor. O futuro garantido de gente idônea, de gente correta, de gente amorosa, de gente verdadeira, Deus. E principalmente, Senhor,
de gente que mostrem o favor e a graça que o Senhor fez na vida delas. Os milagres, Senhor. A tua mão e o teu poder, o teu crescimento a cada dia, Senhor. E como a palavra foi aqui determinada, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que esses jovens sejam os meninos como os carvalhos robustos, Senhor. Bem enraizados, com as suas raízes fortes, crescidas, se expandindo, não só para a profundidade, mas também para o lado, Senhor. Para que possa cada dia, cada vez mais, Senhor, se encher da tua palavra, do teu amor, da tua seiva, Senhor. Fortifica cada um deles, Senhor. Que eles possam ser coluna onde quer que eles estejam, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, pelas meninas, Senhor. Que elas sejam plantadas, enraizadas cada vez mais. E como colunas fortes dentro da sua casa, da sua igreja, do seu lar, da sua faculdade, dos seus amigos. Que eles possam mostrar, que elas possam mostrar, Senhor, a beleza que é te servir, Senhor. Que elas possam mostrar, Senhor, o valor que há de ser separada, de ser santificada a cada dia mais pela tua palavra, pelo teu cuidado. Não se curvando, Senhor, às paixões mundanas, Senhor. Não se curvando às coisas do mundo, mas, Senhor, resistindo forte em cada situação, Senhor. E que elas deem lindos frutos, Senhor, na vida, Senhor. Abençoa a vida delas poderosamente, Senhor. Abra a madre de cada uma delas na hora certa, na hora correta, Senhor. E que os frutos dela nós já abençoamos desde já, Pai. Desde já. O filho de cada uma delas, Senhor. Filhos e filhas que nascerão, Senhor. Que nenhuma deles se perderão para o mundo, Senhor. Que Satanás não terá força nenhuma. Porque desde o ventre, Senhor, desde agora, elas vão estar orando a cada manhã. Pela semente que o Senhor vai plantar no futuro na vida delas, Senhor. Elas vão estar abençoando, Senhor. Abençoando o ventre delas, os filhos dela, o crescimento, a sabedoria, a palavra sendo crescida no coração, Senhor. Desde agora, Senhor, até o momento do nascimento, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no vida e no meio dessa igreja, Senhor. E que a cada dia mais, Senhor, a coerência, a cooperação e a confiança na tua palavra seja a raiz forte na vida e no coração de cada um deles, Senhor. Para que eles possam resistir a esses dias que não são bons, Senhor. Muito pelo contrário, são maus, Senhor. Mas que o galardão é certo na vida de cada um deles, Senhor. E nós oramos e agradecemos certos da vitória. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. A responsabilidade de cada um de vocês. Para tudo aquilo que Deus vai fazer. Que Ele tem feito. E que Ele vai fazer mais ainda. Amém? Glória a Deus pela vida de todos. Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia
dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu me rendo a ti, Senhor, faz prevalecer o teu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Paz do Senhor, igreja. Ficar de pé. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, Pai. Quero te agradecer por esses dízimos, essas ofertas, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um que depositou aqui esses valores, Senhor Jesus. E daqueles que também não depositou, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar para que oferte e dizime na tua casa, Deus. Pai, dê sabedoria para quem vai utilizar esse dinheiro, Pai, para que todas as coisas da tua obra sejam feitas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tem recado? Olá família, queria lembrar a todos vocês que toda quarta-feira às 20 horas nós temos a nossa reunião de oração. E também lembrando a vocês que todo domingo tem EBD das 10 às 11h30, exceto no próximo domingo, porque é culto 10 com churrasco. Com churrascão, com churrasco. E também passando para deixar o último aviso, porque dia 26, sábado, nós teremos o nosso acústico. Nosso acústico, às 7 horas, vai ser um culto evangelístico. Você não pode deixar de trazer aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, que vai ser incrível. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de todo mundo. E com a graça dele nós estaremos aí sendo alimentados, certo, Mar? Certo. Manda a bênção apostólica aí. Não saia. Shalom Adonai, não saia. Sem dar a paz do Senhor para 327 pessoas. Cara, sensacional. Deixa eu ver. Pessoal, só repetindo o que ele disse, é uma oportunidade para você trazer um familiar, trazer um vizinho para conhecer um pouco mais de Deus, né? Até o motorista do Uber você pode convidar para vir aqui, porque, Deus vai fazer grandes coisas aqui e é o Marcelo mesmo que vai pregar, vai ser bênção. Então, levanta a mão aí, Marcelo. Levanta a mão aí, ele está escondido. Marcelo, levanta a mão aí, ó. Vai ser muito legal. Então venha, traga a sua família, traga seus vizinhos, seu chefe, quem você quiser convidar, tá bom?
Pessoal, a paz. No próximo domingo também nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Então, por favor, venham e tragam os doces gostosos, por favor, tá? Traz o doce gostoso. Glória a Deus. Sem açúcar não, Nino. Sem açúcar não. Mais algum recado? Tem mais um vídeo? Ah, é. Não, mas pode colocar o vídeo das mulheres. Ela queria falar junto? Não, mas não tem jeito. Melhor esperar? Então é. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Pode deixar na boca. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Ficou vermelha, filha? Vem comigo. Uma coisa hein? É melhor o acústico. É melhor só no gogó. A gente tem que aprender a louvar a Deus. Porque lá no céu não precisa de pastor, não. Precisa de louvador e adorador. Então é bom você já ir soltando. Porque eu duvido que a hora que você olhar para Jesus, se você vai ficar assim, ó. E Jesus lá. Acabaram-se as lágrimas. Acabaram-se as dores. E nós estamos aqui. E eu vou cear com vocês agora. E aí eu quero ver se você vai ficar assim. Todo tempo eu louvarei ao Senhor. Ó, eu vou, acho que plagiar o Vampeta. Eu vou dar a cambalhota. Pela alegria. O cálice da salvação. Que darei eu ao Senhor. Olha que mulher. Deus foi bom demais, velho. Solta o vídeo. Aí vocês vão ver as mulheres, se elas não estão afinadas. Abri o olho hoje cedo, vi pela minha janela o que o mundo se tornou. Tudo tão escuro, obscuro, impossível de ver tua face, Senhor. Que grande susto andar e não saber onde pisa. Eu descobri que nesse mundo não quero estar. Que não funciona se ele estiver cá e você lá. Sabe como é, né? Unidos pelo Espírito. Minha alma deseja com você estar. Não importa o lugar, o Senhor sabe, né, Pai? Sabe que longe de você eu não consigo, não. Só quero os teus caminhos, onde você for eu vou. Só pelos teus caminhos, onde ele vai, eu vou atrás. Eu sigo Jesus, onde ele vai eu vou atrás. Abriu. Só tem aquele que já conhece a Jesus. Pela minha janela o que o mundo se tornou. Tudo tão escuro, obscuro, impossível de ver tua face, Senhor. Que grande susto andar e não saber onde pisa. Eu descobri que nesse mundo não quero estar. Bom.
Glória a Deus, né, meninas? Eu vou fazer uma entrevista aqui. Cadê o Júnior? Vem, o Júnior, eu vou entrevistar o Júnior. Porque hoje, quando nós chegamos, a gente começou a se juntar aqui atrás, e aí o Júnior percebeu. Você achou que tinha alguma coisa diferente entre as mulheres? Eu percebi que tinha aqui fora, elas estavam reunidas, que acho que elas não conversaram tudo ontem, né? Então elas precisavam conversar mais um pouquinho. Eu falei, senhoras, por favor, não fiquem aqui, que aqui é um lugar restrito, por favor. Então, nós ontem tivemos um momento que foi uma pena que nem todas puderam ir, mas momentos em que a gente tem tempo de conversar, tem tempo de trocar uma ideia com uma amiga, de se divertir junto, de empurrar uma mais menos corajosa lá no toboágua, né? A gente empurrar do kamikaze, fazer a limpeza geral. É uma maravilha. A gente se divertiu muito, a gente riu muito e a gente pôde ter um tempo de refrigério. Hoje, quando eu postei lá no grupo das líderes, elas falaram assim, vocês tiveram um tempo de louvar o Senhor. Porque eu mandei as músicas e mandei o vídeo, né, que prepararam. E sim, sempre temos tempo para o Senhor. Nosso tempo é dele, a nossa vida é dele. Ontem foi um bom momento e eu queria convidar todas vocês, porque nós vamos ter agora, dia 9, o encontro geral de mulheres lá no Butantã. E algumas menos. É lá no Butantã, mas nós, Anália. Então, eu queria convidar vocês todas a irem. Nós temos um número de convites, ainda nem todas puderam dizer que sim. Esses convites, normalmente, a igreja que paga, não é você, apesar da gente ter falado lá. Então, nós gostaríamos que todas fossem. São 40 convites que nós temos. Acho que só 15 disseram que poderiam ir, mas eu gostaria que você fosse, tá? Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer lá. Eu digo para você, não perca, vai ser muito bom. Então, nós novamente sairemos aqui de carro. Então, vai ser dia 9 à tarde, às 14 horas, no Butantã, tá? Então, se você quiser ir, você diz lá no grupo que você vai, amém? Outro recado. Então, para vocês que não foram, eu estava brincando lá atrás, que o pessoal fica chateado, eu não posso nem dizer que foi chato, porque foi muito legal. Não perca o próximo, é muito bom estar junto. E aí é o seguinte, no próximo domingo, nós comemoraremos o nosso 14º aniversário. Aniversário de Anália Franco, tá? Então, e vai ser o nosso culto 10. Então, eu gostaria de estimular você a vir. Nosso culto é de manhã, seguido de almoço, comemorativo do aniversário de 14 anos do Anália. E eu quero te lembrar que sim, você precisa trazer algumas coisas. Você precisa trazer suco e refrigerante suficiente para a sua casa. Você precisa trazer um acompanhamento de churrasco. A igreja sempre fornece o espetinho e tal, mas você precisa trazer. E você precisa trazer a sobremesa. Nós temos diminuído o que trazemos e aí fica confuso. Então, vou te chamar para novamente trazer o prato. A sobremesa, o salgado que acompanha o churrasco e refrigerante ou suco suficiente para a sua família. Queria convidar toda a igreja a participar desse almoço. Não vá embora depois. Já tenta se organizar na sua casa, quem vai cuidar das pessoas, se tem alguém fora, traz a pessoa também, entendeu? Eu gostaria que todos estivessem, afinal é nosso aniversário. Amém? Deus abençoe a todos. Meninas, foi muito bom estar com vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Ricardo viesse aqui. A Marcinha vai operar terça-feira agora. Vem aqui que o pastor Ricardo vai orar e vai te ungir. Estenda a sua mão para cá. Eu não me canso de falar sobre Gálatas 6, 7. Aquilo que você semeia, isso você colhe. Então, estenda a sua mão para cá, abençoa a vida da Márcia. Porque o primeiro a ser abençoado é você. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós em nome de Jesus, em cumprindo a tua ordenança, ungimos agora a Márcia
com óleo, Senhor, para declarar sobre a vida dela a tua bênção, a tua cura, a tua proteção, o teu bem-estar sobre a vida da Márcia, Senhor. Que todo o seu corpo, alma e espírito sejam inteiramente curados. Dirige a mão dos médicos nesse procedimento, que não haja nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema, mas os resultados sejam surpreendentes para mesmo aqueles que estiverem operando. Glorifica o teu nome, Senhor. Abençoa, ela está em aliança contigo, ela e a sua casa te servem, então glorifica o teu nome e ser servido de abençoar a Márcia com toda a sorte de bênção, Senhor. Sobre a vida dela seja a tua proteção, que ela não se sinta só em nenhum momento, mas o teu Espírito Santo esteja ali ministrando ao coração dela, guardando a vida dela durante todo o tempo. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já passou. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor falou e fez aqui nessa noite, Deus. Pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bênção, pela tua mão, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Senhor, nós somos claros em ser obedientes, Deus. E te pedimos, Senhor, que a gente possa cumprir tudo aquilo que o Senhor determina, Pai. Que o teu Santo Espírito o tempo todo, em todas as situações, nos lembre do que devemos fazer, Senhor. De como devemos agir. Que devemos orar cada dia mais pelos nossos filhos, Senhor. Que devemos orar cada dia mais para que eles sejam árvores plantadas junto ao ribeiro que dê fruto o tempo inteiro, Senhor, o ano inteiro, mesmo em época de sequidão, Deus. Abençoa-nos, Pai, cuida-nos, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos de acidente, de incidente, de ladrão, de homem mau, de assaltante, de bandido, de bala perdida, de estuprador, de gente má, Pai, de tudo quanto é coisa ruim. Cerca-nos com os Teus anjos e dá-nos cada vez mais ousadia para poder pregar a Tua palavra àqueles que estão indo para o inferno, Senhor, e que eles possam reconhecer e entender a salvação que há através de Jesus Cristo, Pai. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Não saia sem dar a paz do Senhor para 211 pessoas.